Bom, muito bem, vamos conversar sobre materiais betuminosos. A gente vai comentar alguns fatos sobre o petróleo, sobre o refino do petróleo, né, definir o que vem a ser o betume, né, as propriedades dos materiais betuminosos, comentar sobre um pouquinho de asfalto, asfaltos oxidados, asfalto diluído, algumas emulsões, misturas betuminosas, algumas modificações, né, com a utilização, por exemplo, de polímeros e borracha, filtros asfálticos, alcatrões, cartões prensados e os materiais utilizados em impermeabilização e pavimentação. Então, o que vem a ser esse petróleo, né? Petróleo, entende, os óleos minerais naturais compostos que quase exclusivamente de hidrocarbonetos encontrados em jazidas, né? Então, a questão do petróleo é aquele que vem explorado lá no subsolo, né, na nossa região, principalmente em alto mar, né? A gente tem lá as plataformas de petróleo em alto mar que fazem a extração desse material lá nas jazidas, que são jazidas de alta profundidade, né? Os petróleos são de dois tipos, os de base asfáltica e os de base parafínica. Os de base asfáltica endurecem mais facilmente. As principais aplicações, né, são produção de plásticos. Então, existem derivados de petróleo que são utilizados para a produção de plástico, outros derivados para a produção de asfaltos, de pavimentação asfáltica, né, e também alcatrões. Na indústria petroquímica também se produz um percentual de 50%. Né? Para cada barril de petróleo, metade é para a produção de gasolina. Né? Então, existe uma série de derivados aí que vem, né, do petróleo. Refinar o petróleo é transformá-lo em produtos que vão ser utilizados, né, pela população. Esse trabalho ele é usualmente iniciado em torres de separação, né, ou lá na indústria eles chamam de cracking, né? Então, falar de torre de cracking, né, é que vai fazer a separação desses diversos produtos derivados da destilação do petróleo, né? Então, o óleo cru, ele passa por fornalhas, onde ele se sublima, né, e é levado às torres de craqueamento, onde ele vai se fracionando, né, dependendo da temperatura, né, ele vai se fracionando nos seus componentes, né. A partir dos gases residuais, surge a grande indústria mundial dos plásticos, né. Então, um dos derivados aí vai sair lá, né, aqueles componentes que vão ser utilizados para a produção de materiais plásticos. Outra parte dos elementos volatilizam, dá origem a gás liquefeito de petróleo, a gasolina, né? E as parcelas mais pesadas, né, vão dar origem aos solventes, os querosenes, os óleos, os asfaltos, etc. Então, o refino, a destilação desse material vão... Betume, qual que é a definição? O betume puro é uma mistura complexa de hidrocarbonetos pesados, frequentemente acompanhada de seus derivados não metálicos. Ele pode ser de origem natural ou pirogênica. A primeira é explorada em Minas, tá? Então, de origem natural, tem lá uma mina de betume. E a segunda é obtida pelo aquecimento do petróleo ou de outros materiais orgânicos, né? Normalmente, né, então, o betume é um derivado ali do petróleo. Qual é a característica desse material? Caracteriza-se por uma força adesiva e por ser inteiramente solúvel no sulfeto de carbono, né? Então, esse material ele se solubiliza quando entra em contato com essa substância de sulfeto de carbono. Características desse material, né? Ele também apresenta, é um material aglomerante que não carece de água para realizar pega, tá? É hidrófobo, ou seja, repele a água, possui intensa sensibilidade à temperatura, então, pequenas variações de temperatura, ele vai ter alterações no seu comportamento. É um material inerte em relação à maioria dos materiais utilizados na construção civil. É um má condutor de calor, má condutor de eletricidade e má condutor de som.
Utilidade. O betume puro possui debilidades, né? Então, para utilizar o betume puro, é mais complicado, porque ele não é um bom material para ser utilizado, né? Mas as suas características negativas, elas podem ser neutralizadas através de combinação com outras substâncias, formando o que a gente chama de materiais betuminosos, né? Então, materiais betuminosos são compostos essencialmente de betume, né, com duas variedades, o asfalto e o alcatrão. Suas propriedades levaram a serem largamente utilizados em dispositivos e sistemas de impermeabilização, né, de pavimentação e também utilizados para a produção de diversos tipos de tintas. As propriedades dos materiais betuminosos são diretamente afetadas pelo seu teor de betume e pelos materiais que os compõem. Por isso, eles podem ser entendidos como inúmeros materiais diferentes com propriedades semelhantes e sempre com um certo teor de betume. Isso significa que eles não são o mesmo material. Portanto, para fazer uma opção adequada de um material betuminoso, é importante realizar uma análise de suas propriedades. Quais propriedades são importantes para a construção civil? Para esse material betuminoso, né? Eu preciso investigar sobre a dureza, sobre a densidade, a ductilidade, o ponto de amolecimento, o ponto de fulgor e também a sua viscosidade. A dureza, a propriedade mais importante do asfalto, tanto que eles são classificados, né, de acordo com a sua dureza, né? A norma para ensaio para dureza é NBR 6576, tá? Eu faço a determinação da penetração dos materiais asfálticos. No ensaio, nesse ensaio para verificação de dureza, né, uma amostra de material sofre a penetração de uma agulha padrão, tá, sob condições específicas de carga, né, então eu tenho uma carga padronizada, um controle de temperatura, né, então a temperatura deve estar a 25 graus Celsius, num tempo de 5 segundos. Né, então uma agulha ela vai penetrar, né, uma carga pré-definida, uma temperatura pré-definida, um tempo pré-definido. Ele vai penetrar no corpo de prova e vai me dar, né, a classificação. Né? O índice de penetração obtido em décimos de milímetros, né, o resultado é em décimos de milímetros, e a partir dele é possível classificar o material quanto à sua dureza. Né? Então, está aqui o exemplo de classificação, né, de material betuminoso. Esse material betuminoso é um CAP, né, ou seja, um cimento asfáltico de petróleo, né? E aqui, derivado do ensaio de dureza, vai sair a classe que esse material betuminoso pertence, né? 3045, aqui vai depender do resultado de ensaio de penetração. 50, 70, 85, 100, 150, 200. Aqui é o aparelho utilizado para se fazer o ensaio de dureza, né? Então, tem uma agulha, né? Tem um peso pré-estabelecido. Aqui está o corpo de prova. Isso tem que ser um ambiente com temperatura controlada, e aí a gente faz a leitura aqui, né, da penetração da agulha do equipamento, né? Faz a leitura. Outra propriedade é a densidade. A maioria dos materiais betuminosos possui densidade entre 1 e 1,1, né? Em algumas situações, a gente varia também de 0,9 a 1,4. Vai depender aí, né, da sua composição. Por meio da determinação da densidade, percebe-se o teor, percebe-se a uniformidade do material e também o seu teor de impurezas, né? O ensaio para determinação da densidade é o 6296, tá? Determinação da massa específica e densidade relativa. Nele, tanto o material a ser ensaiado quanto a água em que ele estará imerso, né, devem estar também com temperatura controlada a 25 graus Celsius. Outra propriedade é a ductilidade, né? Nos asfaltos é um bom índice para analisar a tendência que o material terá para o surgimento de fissuras, tá? Também é um ensaio normatizado pela NBR 6293, tá?
Por meio dele é conhecido quanto o material consegue se dilatar sem fissurar. Tá? Então, o ensaio provete de forma padronizada, então tem os corpos de prova que a gente chama de provetes, né, que tem a forma padronizada. Esses corpos de prova são imersos em água a temperatura controlada, também de 25 graus Celsius, né, e lá dentro desse banho, né, eles são tracionados a uma velocidade constante, 5 centímetros por minuto, pelo equipamento que chama ductilômetro, né, até esse corpo de prova se romper. Tá? Então, está aqui o banho, né, os corpos de prova já estão lá dentro, tá vendo esses pivetes aqui, ó, né? E aí ele é tracionado, né, ele vai tracionando aqui, mede-se, né, o tempo que leva para ele se romper, tá? Tudo com temperatura controlada. O ponto de amolecimento, tá? É uma propriedade importante de se conhecer, pois implica na preparação e aplicação do material, né? Os asfaltos, tanto o CAN, né, o cimento de asfalto natural, e o CAP, né, o cimento de asfalto de petróleo, eles devem amolecer quando a temperatura estiver entre 36 e 62 graus Celsius. Então, normalmente, esse intervalo aqui, esses materiais asfálticos, esses materiais betuminosos, tendem a amolecer. Né? O ponto de amolecimento acompanha a progressão da dureza, né? Para determiná-lo, também tem um ensaio específico, né? Determinado pela NBR 6560, que eu vou utilizar para fazer o ensaio de determinação de ponto de amolecimento, né? Então, no ensaio é verificada em qual temperatura uma pequena esfera de aço atinge a base, né? Então, o material, ele é colocado num molde metálico, tá? E aí a gente coloca uma esfera metálica sobre isso, vai levar, né, para essa esfera de aço penetrar no material bituminoso e encostar no seu fundo, né? Então, está aqui o ensaio. Tá? Tem o corpo de prova aqui. E aí a gente coloca a esfera, né, tem o termômetro, porque a temperatura também é controlada, e coloca essa esfera e vê qual tempo que ela leva para atingir, né, o fundo do molde do corpo de prova. Ponto de fulgor, tá, é a temperatura na qual, durante o aquecimento, os vapores desprendidos se inflamam ao contato com uma chama, mesmo que seja temporariamente, né? Então, eu vou ter lá um material bituminoso que vai estar sendo aquecido, né? Quando esse material bituminoso é aquecido, ele libera vapor, né? E o ponto de fulgor vai ser a temperatura quando esse vapor se inflamar, né? A partir de uma chama que vai estar lá em cima, aplicada a esses vapores, né? Então, quando esses vapores se inflamar, eu olho a temperatura e vou ter, né, o ponto de fulgor, né? Conhecer esse ponto é importante para o manuseio de materiais bituminosos, porque em temperaturas superiores ao ponto de fulgor, né, corre-se o risco desse material se inflamar, né? Então, o interessante do ponto de fulgor é porque, se ele for atingido, ele pode trazer alto risco às pessoas que estão trabalhando com esse material, né? Porque os vapores que estão lá, eles vão se incendiar, se inflamar, tá? A maioria dos CAPs, né, do cimento asfáltico de petróleo, possuem ponto de fulgor acima de 230 graus Celsius, tá? O ensaio também é normatizado pela 11.341. Então, tá aqui, então, tem um corpo de prova, tá? Um corpo de prova com material bituminoso. Embaixo dele a gente tem uma chama aquecendo esse material, né? Tem um termômetro para controlar a temperatura, né? Então, à medida que isso aqui vai aquecendo, vai ter uma outra chama piloto que vai ser aplicada ali na próxima, onde vão sair os vapores, né? E eu fico aguardando, né? Quando esses vapores se inflamarem a partir dessa chama piloto aqui, eu vou lá nessa temperatura, significa que aquele é, né, o meu ponto de fulgor desse material que eu estou ensaiando. Viscosidade, né, é a resistência imposta por um fluido de uma força, né? A partir dessa propriedade é possível analisar quão plástico é o material.
Analisar a plasticidade de materiais bituminosos é importante porque ela indica o quanto ele é trabalhável, né? Então, a viscosidade tem a ver com a trabalhabilidade desse material, né? Como é que ele vai fluir, né? Então, eu preciso ter essa informação, né? O ensaio que determina a viscosidade, né, é feito com o viscosímetro de Seibold-Furol, tá? Então, tem um equipamento específico, né? Nesse equipamento é observado qual o tempo em segundos necessário para que um volume de 60 centímetros cúbicos de amostra de material bituminoso atravesse um orifício padronizado, né? Quanto maior o tempo, mais próximo do estado sólido ele estará, né? Então, quanto mais tempo esse fluido demorar para passar por esse tubo, por esse orifício padronizado, significa que ele vai estar mais duro, mais sólido, né? A norma é a NBR 14950. Então, está aqui o equipamento, né? Que a gente chama de Seibold-Furol. Você vai colocar a amostra aqui, né? E vai medir o tempo que ele vai levar para passar um orifício padronizado, né? E isso aqui vai estar, né, com temperatura controlada, né? Com um banco aqui, né? Para a gente controlar a temperatura do ensaio, né? Asfalto. Chamam-se asfaltos materiais constituídos predominantemente por betumes que se apresentam à temperatura ordinária no estado sólido ou quase sólido, né? Então, normal temperatura ambiente, esses materiais vão estar sólidos ou quase sólidos. Tem cor preta ou parda escura, tá? Isso vai depender dos componentes, né, do asfalto. Cheio de óleo queimado e densidade em torno de 1. Os asfaltos são de dois tipos, podem ser asfaltos naturais ou asfaltos pirogenados, né? Esses últimos, ou seja, os pirogenados, são aqueles obtidos da destilação de petróleo de base asfáltica. Asfalto pode ser aplicado, para ser aplicado, deve ser aquecido, tá? Pois é um material termoplástico. Não se dissolve na água. Asfaltos naturais, né? O betume é encontrado na natureza em jazidas constituídas de betume puro, acompanhado de seus derivados, e misturados com materiais insolúveis no sulfeto de carbono. Por exemplo, misturo água, argila, algumas impurezas, etc. Geralmente tem a composição, na sua composição, né, oxigênio, eu tenho também enxofre e o que ele chama de azoto, que é o nitrogênio. Então, é encontrado na natureza em duas formas, né? Ele pode estar em rochas asfálticas, de maior dureza, né? Ou ainda na forma de asfaltos naturais, são mais finos, né? Os asfaltos naturais são identificados nas normas pela sigla CAN, né? Cimento asfáltico natural. Não é muito utilizado, tá? O mais utilizado é o cimento asfáltico de petróleo. Asfaltos de destilação ou de petróleo, né? O consumo maior, tá? Então, é o que tem maior consumo no mundo hoje, é o asfalto derivado da destilação de petróleo, né? Os asfaltos de destilação são identificados pela norma 7208, tá? E aí vem aquela classificação que a gente falou, né? CAP, é o cimento asfáltico de petróleo, aí tem 3045, 5070, 8075, então tem toda lá, né, a classificação nessa norma, né? Os asfaltos de destilação apresentam um teor mais elevado de betume que os naturais. São mais voláteis também, né? Asfaltos oxidados, né, são betumes asfálticos cujas características foram modificadas pela passagem de ar através de sua massa, quando exposta a elevadas temperaturas. Esse tratamento produz importantes alterações na propriedade do material, nas propriedades do material. Por exemplo, dá uma consistência sólida, menor ductilidade, menor sensibilidade à temperatura, então um material mais estável, menor adesividade, menor propriedade aglomerante, tem também alguns inconvenientes, tá? Então ele vai perder um pouco a adesividade e a sua propriedade aglomerante. Não são empregados na pavimentação rodoviária.
maior resistência à intempérie que os cimentos asfálticos. Aplicações. São múltiplos os empregos usuais dos asfaltos oxidados. Na realidade, cada tipo pode ser utilizado puro ou misturado com substâncias numa ampla gama de aplicações. E aí a gente tem aplicações na indústria química, na indústria naval, na indústria automobilística, algumas na construção civil, por exemplo, em impermeabilizações, em tintas, em mastiques adesivos, ou seja, algumas resinas que utilizam esse material, impregnação de tecidos, de feltros, material anticorrosivo, então para fazer também proteção, anticorrosão. Outros usos, eu posso fazer rejunte de manilhas, principalmente manilhas de base cerâmica, pode fazer juntas de concreto, juntas de pavimento rígido, juntas de bloquete, e também para garantir processos de estanqueidade. Então, os asfaltos oxidados têm uma vasta gama de aplicação. Asfalto diluído, é um tipo de asfalto que é aplicado a frio, são conhecidos como soluções asfálticas, asfaltos recortados ou cutbacks. Esse material é obtido adicionando-se um solvente, também derivado do petróleo, ao cimento asfáltico de petróleo. O resultado é um material com menor poder aglomerante, porém com maior fluidez, e com uma aplicação mais fácil. Ela adere até em superfícies úmidas, Então, normalmente, esse asfalto diluído, ele é jogado ali antes da gente começar a fazer o nosso pavimento, Por exemplo, eu posso jogar lá na base, Jogo em cima da base de terra, A base é a última camada de terra, por exemplo, do meu pavimento asfáltico. Esse asfalto diluído, ele vai penetrar naqueles grãos de terra até mais fundo, para melhorar a aderência ali daquele material, E também para dar uma boa aderência para a próxima camada. Pode ser de cura rápida, média ou lenta, Então, ele pode secar mais rápido, ou pode secar por uma secagem média ou uma secagem lenta. Aí vai depender, das soluções que foram incorporadas ali ao material, São usados preferencialmente como pintura primária na aplicação de asfaltos puros, como tinta antioxidante para metais ou como tinta preservadora de madeira. Características desse asfalto diluído, Em relação ao asfalto puro, ele possui menor plasticidade, tem um envelhecimento mais breve, são mais permeáveis, porque ele é mais fluido, Possui um poder aglutinante muito menor, podem inflamar mais facilmente, São mais finos. Essa característica facilita, a penetração do material. Emulsão asfáltica, também conhecido como hidrasfalto, Esse material também pode ser aplicado a frio e sobre superfície úmida. O asfalto comum alterado por emulsificante, Então, é um asfalto comum que foi alterado através de um emulsificante, que normalmente é um sabão, Então, esse aditivo, esse solvente que é colocado lá, tem uma característica de sabão, Torna-se uma dispersão em conjunto com água. A adição é pequena, cerca de 1 a 2% de emulsificante. Com essa quantidade é possível produzir asfaltos com 40% até 70% de cimento asfáltico e o restante da composição pode ser complementado com água, Então, ele vai lá um emulsificante, que também leva água, A viscosidade e o tempo de cura são drasticamente afetados pela quantidade, e quantidade desse emulsificante. Então, dependendo da adição que for feita, a gente vai ter ali, o tempo de ruptura, ou também, como dizem, entre aspas, aí, o tempo de pega, desse material, de endurecimento desse material. É aplicado na forma líquida, na temperatura ambiente. Após a evaporação da água, o material se solidifica. Ocorre, então, o que eles chamam de quebra ou ruptura. Quebra é o tempo que leva para evaporar a água ao ar livre. Há emulsões asfálticas de média ou longa, de rápida, média ou longa quebra, Então, dependendo das substâncias que foram utilizadas ali na emulsão, a gente pode ter essa quebra
com tempo variável, né? Na prática, é possível notar visualmente a ruptura pela mudança de cor, né? A cor das emulsões asfálticas é marrom escuro, né? Após a quebra, a sua cor torna-se preta. Então, dá para observar, né, esse momento dessa ruptura, dessa quebra, né? O material tem um tempo de cura entre 10 e 12 horas. Esse é o tempo iniciado logo após a quebra. Algumas vantagens das emulsões asfálticas, né? Ela se torna inicialmente mais plástica e mais aderente, né? Então ela tem uma plasticidade melhor, né? E uma melhor aderência. Como desvantagem, apresenta uma menor resistência mecânica, um envelhecimento prematuro ocasionado pela perda dos componentes voláteis na fabricação. E ele pode possuir maior permeabilidade, porque os resíduos do sabão poderão atacar alguns dos materiais impermeabilizantes. As emulsões asfálticas também são classificadas conforme a natureza da carga da emulsão, tá? Então, a gente tem aí duas variedades, né? As emulsões aniônicas e as catiônicas, né? As aniônicas são compatíveis com agregados de natureza básica, como calcários e dolomitas. Não são muito utilizadas no Brasil. As catiônicas são largamente utilizadas aqui no nosso país, né? E têm um bom desempenho com qualquer tipo de agregado, né? Mas o seu ápice, né, no bom funcionamento, é utilizado com agregados ácidos, como o granito, né, e os quartzitos, que são amplamente empregados na indústria de pavimentação, né, o granito principalmente, tá? Catiônicas apresentam maior facilidade e flexibilidade de aplicação. E ainda também uma maior aderência às superfícies, né? Então, elas são recomendadas especialmente para remendos de macadame, né? Então, muito utilizadas essas emulsões catiônicas para fazer o remendo de pavimentação asfáltica, né? Nas emulsões catiônicas, a ruptura é o fenômeno que ocorre no seu interior, independente do mesmo estar seco ou úmido, né? Nela, os glóbulos de asfalto da emulsão dispersos na água, que estão em contato com o agregado mineral graças à atração eletrostática, dão origem à formação de uma película sobre o material pétreo. A ruptura é pouco sensível às condições climáticas, e essa propriedade é importantíssima para permitir o trabalho em tempo úmido, né? Então, se tiver úmido, a gente consegue também utilizar essas emulsões catiônicas. Misturas betuminosas, né? Os materiais betuminosos antes citados podem ser misturados entre si sem provocar reação química apreciável, né? Aproveita-se isso para acentuar determinadas propriedades de um material puro. Eles também podem ser misturados com fibras diversos. Então, por exemplo, eu posso misturar, né, esses materiais betuminosos com finos de calcário, finos de granito, carvão, cinza volante. Posso colocar cimento amianto, posso misturar com fibra de vidro, materiais plásticos, negro de fumo, etc., né? Dando as mais diversas pastas ou mastiques, com maior ou menor plasticidade, maior ou menor poder ligante, maior ou menor resistência, né? Então, em função do material que eu for misturar esse betume, né, eu vou ter características específicas, né, para o material resultante. Tá? Juntando-se um pouco de alcatrão ao asfalto, tem-se maior aderência, né? Juntando-se um pouco de asfalto ao alcatrão aqui, eu tenho também uma maior resistência à temperatura. Né? Fazendo-se pasta de material betuminoso com amianto, eu tenho também uma melhora na resistência mecânica. Né? Então, essas misturas vão sendo realizadas e a gente vai acentuando, né, determinadas características. Asfaltos modificados por polímero, né? O objetivo desse tipo de asfalto é melhorar alguma propriedade, tá? A fim de apresentarem, por exemplo, uma maior adesão aos agregados, uma menor suscetibilidade térmica em faixas de temperatura de serviço, né? E ainda obter recuperação elástica, possibilitando ao pavimento estender sua vida útil, né? Então, melhora algumas características também esses polímeros, né? Como resultado dessa adição, né, busca-se pavimentos mais resistentes à fadiga e à deformação permanente, comprovando a importância
da utilização do asfalto modificado por polímero, né? Então, consigo ter uma vida útil maior desse material. Aqui, ó, asfaltos modificados por borracha, né? São materiais asfálticos modificados pela adição de borracha moída ou borracha de pneu moída. Então, aquele pneu que vai jogar fora, eles mandam ele para um triturador, né? Faço lá um pó de borracha, né? E aí eu posso misturar esse material com asfalto, né? O que acontece quando eu misturo? Melhora a consistência, ou seja, a viscosidade, né, e propriedades do asfalto em temperaturas elevada ou baixa, né? Em particular, exibem comportamento elástico melhorado, né? Então, vai melhorar a elasticidade desse material, resultando em desempenho melhorado de estradas, né? A resistência da estrada à deformação permanente, fissura, fadiga, né, e fissura térmica é melhorado pela adição, né, de borracha triturada. Outro material, né, os feltros asfálticos, né, são produtos compostos por feltros, né, são tecidos repletos de algodões ou papelões asfálticos bastante absorventes. Estes feltros passam por um tratamento em que eles são embebidos no asfalto. Após esse tratamento, esse material torna-se muito impermeável, né, e aí, né, a sua aplicação em sistemas de impermeabilização. Então, esses feltros são normatizados pela NBR 92, né, 28. Né? Feltros asfálticos para impermeabilização, especificação que os classifica em dois tipos, né, o 250-15 e o 530, né? A diferença entre eles está na aplicação, né? Esse 250-15, né, é utilizado em impermeabilizações comuns, né, e o 530 utilizado em impermeabilizações de locais que sofrerão grandes solicitações mecânicas, né? Então, esse aqui ele é mais resistente. Alcatrões, conceito. Alcatrões são materiais bituminosos, que, como já foi explicado, né? Só que eles são obtidos, esses alcatrões são obtidos de outros materiais, né? Eles são obtidos exclusivamente pela destilação da hulha, né, que é esse material aqui. Pode ser obtido também da turfa, né, que é esse material aqui. De madeira, né? Então, eu posso ter, né, alcatrões derivados da madeira e do vinil, tá? Então, né, alguns são de origem, dão origem, os alcatrões podem ser de origem vegetal. Características desse material, né, em relação aos asfaltos, né, que são mais sensíveis à temperatura, quando aquecidos são mais moles, quando resfriados são mais duros, tá? Então, a sensibilidade desse material é muito maior do que em relação ao asfalto. Mas são menos duráveis, né, pois possuem menor resistência às intempéries, são dotados de maior poder aglomerante, né, então ele tem essa característica em relação ao asfalto, né, menos solúvel no sulfeto de carbono, né, e são mais fluidos e plásticos. Utilidade, né, ele já foi utilizado em pavimentação, né, porém, descobriu-se que ele possuía ação cancerígena, né, esse fato, associado à sua escassez, né, fez com que ele deixasse de ser utilizado, né, então não é mais utilizado para pavimentação asfáltica, né. Hoje, ele é mais utilizado em indústrias químicas, tá? Por exemplo, essas indústrias fabricam, a partir do alcatrão, eles fabricam desinfetantes, né, ele pode ser utilizado na indústria farmacêutica, na indústria de plásticos, posso também produzir impermeabilizantes. Um de seus derivados é muito utilizado na fabricação de eletrodos para solda em alumínio, tá? Então, o alcatrão também é utilizado para a produção de eletrodos na solda de alumínio. Cartões prensados, né? Há diversos tipos de cartões e placas asfálticas prensadas, né? Na sua grande maioria utilizados para sistemas de impermeabilização. Por exemplo, feltro mineralizado, né, muitas vezes chamado de telhado mineralizado, né, que é um feltro asfáltico recoberto com pedrisco ou pó de pedra e prensado para dar maior resistência mecânica, né. Há até telhas onduladas feitas com esse material, né. Então, esse feltro mineralizado, né, a gente vê aí no mercado à venda, né,
que eles chamam de telha ecológica, né? Então, tem uma telha aí que ele tem essa impregnação, né, com material asfáltico. O inconveniente, né, dessa telha é que se a temperatura elevar, né, essa telha, infelizmente, por ela ter esse material asfáltico, né, ela vai se deformar, tá? Então, eu já vi algumas obras com esse material aqui na nossa região e, infelizmente, esse material, ele não é muito bem-vindo aqui para a nossa região por conta das altas temperaturas, né? Então, quando esquenta muito, essa telha acaba se deformando, tá? Há placas formadas pela impregnação com asfalto de chapas de juta, né? Fibra vegetal, fibra de vidro ou também de metal, né? Certos asfaltos de maior flexibilidade são prensados e vendidos em forma de rolos ou prensados na forma de telhas onduladas mais rígidas, né? Então, está aqui, isso foi prensado, né, e vendido na forma de rolo, né? Uso de materiais asfálticos em impermeabilização. Normalmente, né, são empregados 3 tipos de asfalto, né? O tipo 1, impermeabilização de fundações. O tipo 2, para uso em fundações e coberturas. Né? E o tipo 3, exclusivo para coberturas, né? E cada um tem lá as suas características lá com relação, né, ao ponto de amolecimento, né, e ao ponto de penetração. É um material bastante comum por ser eficiente e econômico, né, e a impermeabilização, né, é feita em sanduíche de asfalto e feltro asfáltico, né? É mais econômica porque com menos mão de obra, né? Tem menos mão de obra. E apresenta também mais plasticidade, embora a resistência mecânica seja menor, tá? Então, está aqui só um exemplo, né? É uma manta impermeabilizada, né? Desculpa, uma manta de impermeabilização, né? Ela está sendo desenrolada aqui e aplicada. E aqui ele está dando só, está realizando aqui a aplicação do primer, né? Antes da gente aplicar a manta, né, a gente tem um primer aqui, né, que é uma solução para melhorar a aderência desse material. Na indústria da construção civil, o ramo que mais utiliza os materiais bituminosos é o da pavimentação rodoviária. Né, os pavimentos asfálticos consistem em pavimentos constituídos por agregados minerais aglutinados por asfalto. A finalidade do asfalto é garantir a impermeabilização e consolidação do sistema. Os agregados são utilizados para conferir resistência mecânica à pavimentação. Quanto à sua composição mineralógica, as pavimentações asfálticas são divididas em argamassa asfáltica, que é composta por areia e asfalto, e concreto asfáltico. O primeiro é vantajoso pelo baixo custo, já o segundo possui como vantagens, né, a grande estabilidade, resistência e durabilidade. Há um sistema que se chama solo-asfalto. Neste, o asfalto é misturado com solo natural. Sua função é de estabilização, semelhante ao solo-cimento, né? Esse sistema não é apropriado para receber tráfego sobre ele. Um dos processos de pavimentação mais conhecido é o macadame, né? Ele é caracterizado por suas sucessivas camadas de agregados. Então, aqui uma fotozinha, né? As camadas são granulometricamente graduadas, né? Dessa forma, as camadas inferiores possuem os grãos maiores, tá? E sobre elas são colocadas camadas que possuem menor granulometria, né? Então, a gente coloca os grãos maiores e vai lançando, né, outras camadas com granulometria menor, né? E aí, sobre cada uma dessas camadas é feita uma molhagem seguida de uma compactação muito vigorosa, tá? A camada final é revestida com asfalto. Então, aqui em cima vem, no final, uma camada de asfalto, né, conferindo uma superfície uniforme, resistente e impermeável. Aqui só uma imagem ilustrativa, né, das camadas de um pavimento asfáltico, né? A gente tem lá a camada de terra que foi preparada, né? Não é aqui o terreno natural, né? É um subleito, né? Então, é uma camada de terra que foi preparada, foi compactada, né? É feita a base aqui, com a granulometria que vai alterando, e depois lá em cima vem com o revestimento asfáltico, né? Então, tem aqui
a forma ilustrativa, né? Eu tenho a fundação, eu tenho uma subbase granular, uma base granular, uma base bituminosa, uma camada de regularização e, por fim, o que eles chamam de camada de desgaste, né? Então, eu tenho aqui as camadas inferiores, são as granulares, né? E aqui em cima vem com as camadas bituminosas.